O Rio de Janeiro ainda tenta entender o que aconteceu. A maior operação policial do ano terminou, mas as consequências políticas e sociais estão longe de acabar. Nos dias que se seguiram ao confronto, o país inteiro olhou para Brasília esperando uma resposta. E o que recebeu foi silêncio. Um silêncio pesado, calculado, quase ensaiado. O governo federal evitou se pronunciar, os ministros mediram as palavras e o presidente não fez nenhum comentário direto sobre o massacre que chocou o país. Para alguns, foi prudência. Para outros, covardia. Mas, acima de tudo, foi sinal de desconforto. Porque o que aconteceu no Rio expôs algo que o poder central prefere esconder: a falência da segurança pública nacional e o colapso de um sistema que já não responde à autoridade. Nos bastidores, auxiliares do Planalto tentam justificar a ausência de posicionamento, dizendo que a responsabilidade é dos estados. Mas a verdade é que nenhuma operação desse tamanho acontece sem eco político. O governo teme que qualquer declaração possa ser interpretada como apoio à violência policial ou, ao contrário, como crítica às forças de segurança. O resultado é o mesmo de sempre: a omissão. Em vez de enfrentar o debate, Brasília se esconde atrás de notas técnicas, relatórios e reuniões fechadas. Enquanto isso, as imagens continuam rodando o país. Helicópteros sobrevoando o Complexo da Penha, blindados avançando por becos e moradores aterrorizados tentando se proteger. O Brasil viu, ao vivo, um retrato de guerra. Mas o governo federal fingiu que não era com ele. A justificativa oficial é que a segurança pública é competência dos estados, mas a omissão tem raiz mais profunda. Ela revela o medo político de assumir qualquer posição em um tema que divide o país. Falar sobre segurança é pisar em terreno minado, especialmente quando o discurso do governo se apoia em pautas sociais e direitos humanos. Mas o que se viu nas ruas do Rio foi o retrato da ausência de Estado, exatamente o contrário do que se promete em discursos e palanques. E essa contradição é o que Brasília não quer encarar. Por que admitir que o crime domina territórios, que as facções desafiam o Estado e que a polícia age no limite do desespero é reconhecer que a política falhou? E quem está no poder teme essa confissão. Por isso, o silêncio de Brasília não é neutro. É estratégico. É o tipo de silêncio que fala muito. Fala de medo, de cálculo e de uma tentativa desesperada de controlar a narrativa. O país inteiro discute o que aconteceu, mas o governo parece esperar que o assunto desapareça sozinho. Só que o que aconteceu no Rio não é ruído de um dia. É um eco que vai continuar reverberando até que alguém tenha coragem de dizer a verdade. No próximo bloco, eu vou te mostrar como o governo tenta reescrever essa história, e o que há por trás da disputa de versões entre o Estado, a mídia e a população. Antes disso, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala do Brasil real, aquele que o poder prefere ignorar. A operação no Rio não terminou quando os tiros cessaram. Ela apenas mudou de campo. A partir do momento em que o último blindado deixou as ruas, começou outra batalha, a disputa pela narrativa. Quem controla a história, controla a percepção, e quem controla a percepção, controla o poder. De um lado, o governo do estado tentando mostrar que a operação foi um sucesso, um ato de coragem e autoridade diante do crime organizado. Do outro, a imprensa nacional questionando os números, denunciando abusos e cobrando explicações. E no meio disso tudo, o governo federal em silêncio, observando de longe, calculando cada movimento. A imprensa escolheu um foco: as vítimas, as imagens de dor, o luto. O governo do estado escolheu outro: as armas apreendidas, os veículos recuperados, a ideia de vitória. E cada lado alimenta seu público com uma versão própria da realidade. A verdade, no entanto, é mais complexa e mais incômoda. Nenhum desses lados está realmente interessado em resolver o problema. Ambos disputam apenas o domínio do discurso. O caos virou ativo político. O sofrimento virou manchete. A tragédia virou capital eleitoral. As imagens de helicópteros e tiroteios são usadas como argumento tanto por quem defende o endurecimento das leis quanto por quem pede o desmonte das operações. O resultado é o mesmo: a confusão se transforma em combustível. E enquanto as versões se multiplicam, a verdade vai ficando mais distante. Nos bastidores, Brasília acompanha tudo com atenção. A estratégia é clara: deixar que o noticiário se desgaste, quando o assunto perder força, surgir com uma fala conciliadora, calculada, que não desagrada ninguém. É o tipo de discurso neutro que tenta agradar a todos, mas que, na prática, não muda nada. O Planalto sabe que qualquer palavra pode ser usada como arma por adversários. Por isso, prefere esperar o tempo apagar as cicatrizes. Mas dessa vez, a ferida é mais profunda. As cenas de guerra no Rio não são apenas um caso policial, são um espelho do país. Um país onde o Estado perdeu o monopólio da força e a população já não confia em quem deveria protegê-la. Essa é a narrativa que ninguém quer discutir, porque ela não rende votos nem manchetes favoráveis. Enquanto governo e imprensa trocam acusações veladas, o povo assiste perplexo, tentando entender quem realmente está falando a verdade. A operação, que deveria ser um ato de segurança, virou símbolo de desordem institucional. E o silêncio de Brasília, que parecia prudência, começa a soar como omissão. A guerra de versões é o retrato perfeito de um sistema que já não busca solução, apenas controle. No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa tentativa de manipular a narrativa está sendo usada politicamente, e por que o medo e o caos viraram instrumentos de poder.
Antes disso, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha da cobertura da mídia e se inscreve no canal para continuar acompanhando as análises que a TV não mostra. Em política, o caos nunca é apenas consequência. Muitas vezes, é parte da estratégia. O que aconteceu no Rio mostrou mais uma vez como o descontrole pode ser útil para quem está no poder. A cada crise, o governo se apresenta como o único capaz de trazer estabilidade. A população, cansada e assustada, passa a aceitar medidas que em tempos normais seriam inaceitáveis. É assim que o medo se transforma em instrumento de gestão. Quanto mais desordem nas ruas, mais dependência do Estado. E quanto mais dependência, mais poder para quem governa. Essa lógica é antiga, mas continua funcionando. O país se acostumou a viver entre escândalos, tragédias e operações. A indignação vem em ondas, cada vez mais curtas, e o povo, saturado, acaba se tornando refém da própria apatia. No caso do Rio, o governo estadual ganha força política ao se apresentar como linha dura contra o crime. O governo federal, por sua vez, evita se comprometer, mas observa o aumento da tensão com interesse. O caos regional serve como distração nacional. Enquanto a opinião pública discute a violência no Rio, outros temas somem do debate: inflação, corrupção, alianças políticas e negociações discretas em Brasília. É o velho truque de virar o foco. A violência ocupa o espaço da política, e o governo ganha tempo. O medo é um aliado poderoso. Ele justifica tudo: aumento de impostos, endurecimento da lei, vigilância, censura, repressão. O medo cria terreno fértil para o controle. E quanto mais o Estado fracassa em garantir segurança, mais ele cresce em poder, prometendo justamente aquilo que deixou de oferecer. É um ciclo perverso. A mesma autoridade que falha em proteger, se fortalece ao prometer proteção. E no meio disso, a população perde a capacidade de distinguir força de opressão, autoridade de autoritarismo. O Rio é o laboratório. O que acontece lá serve de teste para o resto do país. O discurso da ordem se mistura com o da proteção, e a linha entre segurança e controle vai ficando cada vez mais fina. A operação, que deveria ser um episódio isolado, já é usada como exemplo por políticos em outros estados. A mensagem é clara: se der certo eleitoralmente, o modelo se repete. E assim o caos vai sendo reciclado, reembalado e vendido como solução. A tragédia vira discurso. O medo vira marketing. E o resultado é sempre o mesmo: o povo continua preso entre o crime e o Estado, sem confiar completamente em nenhum dos dois. O Brasil aprendeu a conviver com a insegurança como se fosse um estado natural. Mas o que poucos percebem é que o caos, para o sistema político, é funcional. Ele distrai, divide e domina. No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa lógica de poder se consolidou, e por que a crise da segurança pública é, na verdade, uma crise de confiança nas instituições. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui: você acha que o governo usa o medo como ferramenta política? Nenhum governo sobrevive sem confiança. E o que o Brasil vive hoje é uma erosão silenciosa desse vínculo entre o Estado e o cidadão. O Rio de Janeiro é só o sintoma mais visível de uma doença que corrói as instituições do país há décadas. Quando a polícia é vista com medo, o governo com desconfiança e a justiça com descrença, significa que algo se rompeu no pacto social. O Estado, que deveria ser o árbitro, virou um dos jogadores. E o povo, sem saber em quem confiar, se refugia na apatia ou no radicalismo. Essa é a verdadeira crise da segurança pública, não a falta de viaturas, mas a falta de credibilidade. A cada operação, a cada escândalo, o abismo entre a sociedade e o poder aumenta. E nesse vácuo, o crime encontra espaço para se fortalecer. A desconfiança é o terreno fértil da ilegalidade. Quando o cidadão não acredita mais na lei, ele passa a buscar proteção fora dela. E é exatamente aí que o Estado perde o controle. No Rio, essa perda de autoridade é explícita. Existem bairros inteiros onde a Constituição é apenas uma ideia distante. A população convive com a presença do crime como se fosse parte da paisagem. E quando o Estado decide aparecer, chega como invasor, armado, nervoso e imprevisível. Essa relação de hostilidade mútua destrói qualquer possibilidade de reconstrução da confiança. O policial não confia no comando, o comando não confia no governo, o governo não confia na população. O sistema opera em modo de sobrevivência. Cada um por si, todos contra todos. E no meio, o povo comum, que trabalha, paga impostos e assiste tudo como espectador de um filme que se repete. A ausência de confiança cria um ciclo perigoso: o governo aumenta o controle, o povo reage com desconfiança, e o Estado responde com mais controle. É um círculo vicioso que transforma o medo em política de Estado. E o mais grave é que essa desconfiança não é injustificada. Escândalos de corrupção, decisões judiciais controversas, abusos de poder e promessas não cumpridas corroeram a credibilidade das instituições. O brasileiro aprendeu a duvidar de tudo. E um país que duvida de tudo é um país que não acredita mais em nada. O resultado é o que vemos hoje: um Estado que precisa usar a força para ser respeitado e um povo que precisa se armar para se sentir seguro. A linha entre legalidade e desespero se apaga. O Estado vira suspeito. O policial é acusado antes de agir. O cidadão é culpado por se proteger. É o colapso da confiança, e sem confiança, não existe ordem.
No próximo e último bloco, eu vou te mostrar o que esse momento revela sobre o futuro do país e por que o que está acontecendo no Rio pode ser o prenúncio de uma mudança muito maior. Antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você ainda confia nas instituições do Brasil? O silêncio do governo diante do caos no Rio é mais do que uma estratégia. É um sintoma. Um sintoma de um país exausto, dividido e à beira do limite. O Estado brasileiro, que deveria ser o símbolo da ordem, hoje parece incapaz de se entender consigo mesmo. O que aconteceu no Rio é o espelho de uma nação que perdeu o rumo. Quando as instituições não dialogam e o cidadão não acredita mais em quem o representa, o poder se transforma em ruído. Um ruído que distrai, confunde e paralisa. O governo teme o confronto direto, prefere a omissão calculada. A mídia escolhe o sensacionalismo, porque o drama vende mais que a verdade. E o povo, esmagado no meio, tenta sobreviver ao barulho. É nesse vazio de liderança que o caos encontra espaço. E o que deveria ser exceção vai se tornando rotina. O país se acostuma ao absurdo, à violência, ao descaso. Cada nova tragédia parece apenas mais uma página de um roteiro previsível. E quando o horror se torna previsível, a barbárie se normaliza. O Rio é só o palco mais visível dessa decadência. A cada operação, a cada imagem de blindado e helicóptero, o Estado mostra sua força, mas esconde sua fraqueza. Força sem direção é desespero disfarçado de autoridade. E é exatamente isso que estamos vendo. Governos agindo como se cada dia fosse uma emergência, sem plano, sem coerência, sem futuro. O país opera no improviso, reagindo ao medo, nunca planejando o amanhã. E o preço disso é alto. O medo se instala como política pública, o caos vira instrumento de poder e a esperança vai sendo substituída por cinismo. O brasileiro começa a acreditar que nada muda, que tudo é igual, que a corrupção é inevitável e que a violência é parte da paisagem. Essa é a vitória do sistema. Porque um povo que desiste de acreditar é fácil de controlar. O que está em jogo agora não é apenas a segurança do Rio, mas a alma do Brasil. O silêncio de Brasília, o medo das ruas e o descrédito nas instituições são peças do mesmo colapso. Um colapso que não é súbito, é gradual. Um país não cai de um dia para o outro, ele vai se rendendo aos poucos, ao medo, à indiferença e à mentira. Mas ainda há tempo. Porque enquanto houver quem observe, quem questione e quem fale, há resistência. O primeiro passo para mudar é não aceitar o silêncio como resposta. O Brasil precisa voltar a ouvir a si mesmo, antes que o barulho da política abafe de vez a voz do povo. Se você chegou até aqui, é porque ainda acredita que esse país pode ser consertado. Então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque enquanto a verdade for dita, ainda há esperança. E esperança, num país que se acostumou com o caos, é o ato mais revolucionário que existe.